Olá, eu sou Vanessa Cordeiro e esse é o Estoicismo e Muito Mais. Você já sentiu que tudo no universo está interligado, mas nunca conseguiu explicar exatamente por quê? Neste vídeo eu te conduzo por uma das ideias mais profundas do estoicismo antigo, as esferas ou bolhas da oikeiosis, reinterpretadas à luz da espiritualidade, da física contemporânea e da filosofia perene. Aqui falamos de consciência, amor incondicional, cosmos vivo, emaranhamento quântico, estoicismo, espiritualidade e ciência. Tudo conectado como viam os antigos e como jamais deveria ter sido separado. Se esse conteúdo ressoar com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa jornada filosófico, espiritual e científica. E comenta aqui embaixo em qual esfera da oikeiosis você sente que está hoje. Hoje eu quero te convidar a refletir comigo sobre algo que muda completamente a forma como nos vemos, como vemos os outros e como vemos o próprio universo, ou melhor, o cosmos, que compreende este e todos os multiversos e multidimensionalidades infinitas, coisa que os antigos sempre souberam. Inclusive, os filósofos antigos Demócrito, filósofo físico ou da natureza, ou pré-socrático, que foi o criador do atomismo, e Epicuro, filósofo helenista, criador do hedonismo epicurista, que o seguiu neste aspecto, já falavam em multicosmos infinitos lá há alguns séculos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia de quão antiga é essa ideia que agora a física do século XXI vem percebendo e chegando cada vez mais perto de provar. Eu quero falar dos círculos, ou melhor, a meu ver, das esferas concêntricas da oikeiosis, uma ideia atribuída ao estoico Hieróclito, mas que para mim não nasceu como teoria, ela nasceu como prática viva e só depois foi conceituada. Quando falamos em círculos concêntricos, parece algo rígido, geométrico demais, plano demais. O que eu vejo e vivencio são esferas, ou melhor, bolhas de energia. Cada ser vivo, cada humano, cada animal, cada planta e até mesmo os minerais, as rochas, as águas e tudo o mais é envolvido por uma dessas bolhas. Trata-se do campo eletromagnético que cada ser gera em seu redor. Esse campo é conhecido como aura em muitas espiritualidades e hoje já pode ser visto e mensurado por aparelhos científicos avançados. Esses aparelhos são capazes, inclusive, de identificar desequilíbrios ou patologias no nosso corpo eletromagnético, ou espiritual, como preferirem, antes mesmo que eles somatizem. Somatizar vem de soma, que em grego antigo significa corpo, enquanto forma de expressão da alma. Ou seja, antes de se tornar uma patologia física ou psicossomática, do grego psique, alma, para o corpo, algo já estava acontecendo na alma que não pôde, não soube ou não conseguiu se expressar de outro modo. Então o corpo físico fala. Ele expressa, por meio da doença, o que se passa na alma, em maior ou menor grau, a depender do grau de atenção, do grau de afecção dessa alma, que compreende nossas emoções, afetos, pensamentos, tensões e conflitos, inclusive espirituais. Por isso, a psicossomatização não é coisa da sua cabeça, não é loucura, não é conversão histérica, nem nenhuma dessas categorias reducionistas tão usadas hoje em dia, inclusive por muitos médicos. Médicos que, infelizmente, muitas vezes preferem julgar como loucura aquilo que não conhecem,
chamam até de bruxaria. Acredite, é um termo médico real e altamente preconceituoso, ainda usado em pleno século XXI. Em vez de fazer o próprio trabalho fundamental da medicina, investigar a fundo o que está acontecendo no corpo de cada paciente. A psicossomatização, para os estoicos, é simplesmente a prova viva de que somos um todo indivisível, cosmos, alma e corpo, em comunicação contínua. Aliás, o termo grego correto é psique, e ele é muito mais do que mente. Psique é a alma viva, o princípio vital que nos anima, o pneuma, o sopro divino, mistura equilibrada de ar e fogo, e o logos, a inteligência divina que tudo interliga e que dá a cada ser sua consciência. Uma alma que vive, sente, percebe e dá sentido às experiências. E isso é algo que, infelizmente, boa parte da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria contemporâneas parece ter esquecido. O que para mim é profundamente triste de ver. Muitas profissões hoje são exercidas apenas como técnica, sem qualquer busca por seu significado original e mais profundo. Assim, reproduzem-se prejuízos sem compreensão real, e isso causa prejuízos concretos aos pacientes, rompendo com a cláusula basilar do juramento de Hipócrates, não causar dano. Em muitos casos, esse juramento acabou se tornando o juramento de Hipócritas. Mas isso já é tema para outro vídeo. Voltando. Tudo é animado pelo pneuma, o sopro vital, e tudo é atravessado pelo logos, a inteligência divina. E tudo está intrinsecamente conectado por ambos no Deus Cosmos Natureza, que é a divina trindade do panteísmo estoico. São 3 atributos ou formas de percepção da realidade de que tudo é Deus e Deus é tudo. Logo, somos deuses também, mas não apenas nós humanos, que os estoicos diziam que, por serem os únicos seres racionais, são partes privilegiadas do todo, com o que eu não concordo, posto que não fecha com a sua própria cosmoteologia estoica originária. Se tudo é animado pelo pneuma e interligado pelo logos, logo tudo é vivo e tudo é consciente. E como o todo reflete a parte e a parte reflete o todo, somos todos um. E como somos partes desse todo uno que é, partes de Deus, logo somos deuses. Tudo e todos no todo, deuses. Nada é realmente inanimado. Tudo vive, tudo sente, tudo pensa, tudo responde, ainda que em diferentes graus de tensão e consciência. E isso não era exclusividade dos estoicos. Essa visão atravessa as filosofias e civilizações antigas, as espiritualidades ancestrais e os povos originários da Terra. Há relatos antigos de que a música movia pedras, inclusive dos próprios estoicos, como é o caso de Diógenes da Babilônia, o quarto escolarca ou líder do pórtico, que dizia que a música era capaz de mudar o próprio caráter das pessoas. Por isso deveria ser ensinada às crianças desde a mais tenra idade, como as canções de ninar, por vezes meramente balbuciadas, que as mães instintivamente cantam para os seus filhos bebês e que os acalmam e ajudam a dormir. Além disso, ele conta histórias de como músicos da antiguidade grega, anterior ao estoicismo, faziam pedras dançarem ao som de suas flautas, e ainda casos de tentativas bem-sucedidas
de findar com guerras civis e revoltas populares que ultrapassaram os limites da reivindicação de melhorias governamentais e se tornaram verdadeiras batalhas físicas, levando muitos à morte pela selvageria, a animalidade no mau sentido, que tomara conta dos ânimos. Através da entoação e canto de músicas harmônicas, eles conseguiam acabar com essas revoltas e guerras civis. Há, inclusive, templos inteiros cuja construção era compreendida como um diálogo entre som, vibração e matéria, como é o caso do templo à deusa Hathor em Dendera, no Egito, que preserva em suas gigantescas paredes não apenas os entalhes gravados nas rochas, mas até as cores de suas tintas parecem intactas após milênios. Das imagens em suas paredes é possível aduzir que as pedras de inúmeras toneladas que o compõem foram movidas por meio da música e da sua vibração, sem qualquer esforço humano envolvido. Daí vem o estudo da simática, que é a ciência que estuda a influência dos sons e vibrações sonoras, além das palavras em si e seus significados sobre os diferentes tipos de matéria, mais uma novidade antiquíssima que a ciência vem comprovando atualmente. E há ainda tradições como o budismo que ensinam até hoje que virar uma pedra é ajudá-la a evoluir, a ver o mundo de outro ângulo, outra perspectiva. As águas sempre foram sagradas, sempre vivas. Há estudos científicos acerca da reação da água às palavras e intenções que dirigimos a ela, como os da simática já comentada e especialmente os do Dr. Masaru Emoto, que demonstraram como a água responde a palavras, pensamentos, emoções e vibrações, formando padrões cristalinos harmônicos ou desarmônicos de acordo com a qualidade da intenção a ela dirigida. E hoje, milênios depois, a ciência começa a redescobrir aquilo que nunca deixou de ser verdade. A física nos fala do emaranhamento quântico, advindo da singularidade que detinha absolutamente tudo o que existe em um ponto mínimo de espaço, e por isso em altíssima temperatura e pressão, que explodiu no Big Bang, dando origem a este universo ou, talvez, a todos os multiversos e multidimensionalidades do Deus Cosmos Natureza Infinito, da não localidade, de um universo onde aquilo que já esteve unido jamais se separa por completo. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Outros falam em universo holográfico, em simulação, em consciência cósmica. Os nomes mudam, a verdade permanece. Tudo está interligado na rede. Não apenas na rede da internet, mas na rede original, no tecido que interliga tudo, como havia no Egito os guardiões da rede, na Índia a rede de Indra. Para os povos originários de muitas partes da Terra, a rede que a tudo unifica é como uma teia de aranha. E se tudo está interligado, então não somos partes isoladas, somos expressões do todo uno que é, do Deus Cosmos Natureza. É aqui que a oikeiosis entra. Quando nascemos, não sabemos onde terminamos e onde o outro começa. Nos percebemos como um só com nossa mãe, com quem nos cuida, nos alimenta e nos protege. Aos poucos aprendemos nossos limites, descobrimos o que nos faz bem e o que nos fere. Essa é a primeira esfera da oikeiosis, que é a apropriação por afeição. O amor por si mesmo, a apropriação afetiva de si mesmo,
de seu corpo e de sua alma, o aprendizado acerca dos novos limites, o autoconhecimento e do que nos faz bem e do que nos faz mal, a autopreservação. E não, isso não é egoísmo, é fundamento, porque só quem aprende a se amar pode, de fato, amar os outros. Depois, a esfera se expande. Na segunda esfera da oikeiosis, entram os pais e os irmãos e irmãs, a qual é um movimento natural de expansão da apropriação afetiva pelo cuidado e o amor. Na terceira, a família extensa, onde entram os avós, tios e tias, primos e primas. A apropriação afetiva aqui ainda é relativamente espontânea, mas já exige um certo grau de esforço. Na quarta, a comunidade próxima, que inclui os vizinhos, os amigos e as pessoas com quem convivemos cotidianamente. Aqui começa a transição do amor natural para o amor intelectual e ético. Na quinta, a comunidade política, que inclui os membros da cidade ou município que habitamos, bem como os cidadãos do nosso estado-nação ou país, e inclusive os estrangeiros residentes em nossos países. Eis uma grande expansão da oikeiosis, onde, como animais políticos que somos, aprendemos nossos deveres cívicos, não apenas pelas leis dos homens ou dos mortos, como dizia Epiteto, mas também e principalmente pela lei da natureza, ou seja, pela lei divina, sabendo que devemos nos apropriar afetivamente e amar os nossos conterrâneos, e com isso respeitar a todos, saber que o meu direito termina onde começa o direito do outro, aprender a conviver civilizadamente. Na sexta, os povos e nações, que incluem pessoas de outras cidades, regiões, países e culturas, que é onde aprendemos a nos apropriar afetivamente e amar pessoas de diferentes culturas, linguagem e espiritualidades. E na sétima e última esfera da oikeiosis, de acordo com a teoria dos círculos concêntricos da oikeiosis de Hierocles estoico, abrangemos toda a humanidade terrestre, sem exceção, o que significa aprender definitivamente a nos apropriarmos afetivamente e a amarmos não apenas os diferentes de nós, mas especialmente os que têm visões, atitudes diametralmente contrárias às nossas, o que é um enorme desafio, mas não significa que devamos concordar com elas, aceitar os seus atos e muito menos sermos coniventes com ações desumanas, mas apenas que devemos amá-las como a nós mesmos, pois, como nós, elas também são partes de Deus, cosmos, natureza, e com isso também são deuses e deusas, e são partes de nós, assim como nós somos partes delas, pois estamos interligados desde sempre e para todo o sempre. Há um termo sânscrito, namastê, que nos ajuda a entender esse difícil amor. Namastê significa o divino que há em mim saúda e reconhece o divino que há em você. Ou a essência em mim reconhece a mesma essência em você. Ou ainda, pela via da não-dualidade Vedanta, não há dois, somos a mesma realidade se reconhecendo. E Hierocles não falava de esferas, mas de círculos, coisa que quero deixar clara para vocês como uma interpretação minha, à luz da própria cosmoteologia estoica original, lá da Estoa Antiga, com Zenão de Cítio, Cleantes, Crisipo e outros. E tampouco Hierocles falava de outros seres quaisquer,
tratava exclusivamente de humanos terrestres, nada mais. Eu expando essa visão para todos os seres que existem na Terra, nessa sétima esfera da oikeiose. E proponho que ousemos ir além, envolver toda a Terra, o sistema solar, a galáxia, as demais galáxias, este universo inteiro, todos os multiversos e multidimensionalidades do Deus Cosmos Natureza Infinito, incluindo, é claro, todos os seres também infinitos que o compõem. Quanto mais distante a esfera, maior o esforço. Mas sim, é possível abarcar o todo uno infinito. E aqui está o ponto mais profundo. Ao mesmo tempo em que expandimos essa esfera para fora, também a expandimos para dentro. Porque somos microcosmos refletindo o macrocosmos. E sim, se você pensou, já ouvi isso antes, mas num contexto mais espiritualista e místico, você está certo ou certa. Trata-se de um conceito vinculado ao hermetismo, filosofia gnóstica milenar. Gnose, em grego antigo, significa conhecimento direto do divino por experiência própria, advinda das escolas de mistérios do Egito e da Grécia Antiga, de tradição oral que passou a ser escrita ao tempo do helenismo entre os séculos II e III a.C. ou antes da Era Comum. O axioma hermético é: o que está em cima é como o que está embaixo, que pode ser também interpretado como o que está fora é como o que está dentro, e daí a visão de que somos microcosmos que refletem o macrocosmos, coisa que a física atual estuda seriamente e busca comprovar com as teorias do universo autoconsciente, do universo holográfico, da simulação ou it from bit, dentre outras. E mesmo na antiguidade, essa sabedoria hermética milenar influenciou diretamente Platão, especialmente em seu diálogo Timeu, que trata da composição do cosmos e da composição dos corpos humanos pelos mesmos princípios imateriais, onde o microcosmos literalmente reflete o macrocosmos nos mínimos detalhes. Texto que, inclusive, diz que não somos da Terra, mas que fomos colocados ou plantados aqui, o que abre espaço para as questões relativas aos nossos irmãos e irmãs do cosmos, com os quais os antigos teriam tido contato direto. Texto que fala também da geometria sagrada, herdada por Platão de Pitágoras, composta dos 5 sólidos platônicos que correspondem aos 5 elementos da natureza. Para Platão, além dos 4 elementos tradicionais, água, terra, ar e fogo, há o 5º elemento, o éter. E os estoicos foram fortemente influenciados por diversas culturas e filosofias, como pelo platonismo, por seus diálogos socráticos e especialmente pelo Timeu em sua cosmologia. Voltando aos círculos ou esferas da oikeiose de Hierocles, depois de expandir ao máximo, vem a tarefa mais difícil de todas: trazer os círculos ou esferas exteriores para perto da nossa primeira esfera individual, para perto do nosso coração. Especialmente aqueles que discordam de nós, aqueles que pensam o oposto, aqueles que nos provocam. Amar incondicionalmente não é concordar, é reconhecer a consciência no outro. E isso hoje é um ato revolucionário. Vivemos tempos de falsa dicotomia. Ou você é isso ou é aquilo, como se o universo fosse binário, mas não é.
Entre os extremos há infinitas gradações, e o verdadeiro caminho é o da justa medida, do meio, da integração. Os estoicos já sabiam: não controlamos o mundo, controlamos apenas nossos juízos, desejos, repulsas e impulsos. Quando fazemos isso, nos libertamos. E talvez alguns seres raros comecem pelo caminho inverso, amando o todo antes de conseguirem amar a si mesmos. São os visionários, os avatares, os que saem da caverna e voltam para contar. Nem sempre são compreendidos, muitas vezes são rejeitados, mas seguem, porque o caminho é individual, intransferível e único. E você, até que círculo consegue expandir sua oikeiosis? Responda nos comentários, vamos conversar! Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta agora, isso ajuda muito o canal. Se inscreva para seguirmos juntos nessa jornada de filosofia, espiritualidade e ciência. Compartilhe com alguém que você sente que faz parte da sua esfera da oikeiose. Nos vemos no próximo vídeo, no Eterno Agora. Beijos no coração.